A desigualdade social no Brasil atingiu o menor nível dos últimos 10 anos, de acordo com as informações do IBGE. Continuamos no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. A desigualdade no Brasil atingiu no ano passado o menor patamar em 10 anos. Foi o que apontou a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE. 2 movimentos foram fundamentais para isso. Mais gente trabalhando no mercado de trabalho, quase 8 milhões a mais, e ampliação da cobertura social via Auxílio Brasil. A pesquisa mostrou que o rendimento médio mensal domiciliar por pessoa chegou a R$ 1.586 no ano passado, uma alta de 6,9% em relação a 2021. A massa de rendimento cresceu ainda mais, 7,7%, totalizando aproximadamente 340 bilhões de reais. O rendimento de todos os trabalhos, por sua vez, caiu 2,1%. Foi muita gente ingressando no mercado de trabalho no ano passado, puxando essa média para baixo. As pessoas conseguiram se reinserir, porém, com salários menores. A analista do IBGE, Alessandra Brito, avalia aqui na Jovem Pan os resultados da PNAD e essa relativa desconcentração de renda no país no ano passado. A gente pôde observar um aumento da proporção de pessoas com algum tipo de rendimento, seja ele do trabalho, seja ele de outras fontes. Esse aumento foi puxado, sobretudo, pela elevação da proporção de pessoas ganhando renda do trabalho. Isso porque, de 21 para 22, voltaram para o mercado de trabalho quase 8 milhões de pessoas. A população ocupada aumentou aí 7,7 milhões. Isso refletiu numa redução de 2,1% no rendimento médio do trabalho no período, mas no aumento de massa do trabalho e também na redução do índice de Gini do trabalho. A pesquisa deixa bem clara a importância da transferência de renda e programas sociais para a redução da desigualdade. No final do ano passado, 21,6 milhões de brasileiros eram contemplados pelo Auxílio Brasil, 5 milhões a mais do que no final do ano de 2021. A PNAD faz outro recorte para mostrar também a concentração e a desigualdade aqui no país. Os 1% mais ricos da população brasileira, que ganhavam mensalmente mais de 17 mil reais, no ano passado tinham uma renda 32,5 vezes maior do que os 50% mais pobres da população brasileira, cuja renda era inferior a R$ 550 reais. A proporção ainda é gigantesca, porém menor do que era no ano de 2021. Superava 38 vezes essa diferença entre ricos e pobres. Essa desigualdade social é muito clara, muito evidente em cidades, estados, bairros e regiões de todo o país. Talvez aqui no Rio de Janeiro isso seja muito mais claro e evidente. Aqui, Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos endereços mais caros e mais nobres do país. Lá no fundo, umas luzes brancas de uma das principais comunidades da área mais nobre do Rio de Janeiro. Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. Ricos e pobres no mesmo ambiente, na mesma geografia, mas em um abismo econômico e social. Do Rio, Rodrigo Viga. Luiz Felipe Dávila, os jornais aqui de São Paulo trazem várias análises sobre esse número divulgado ontem pelo IBGE. Muitos falam que isso vem sendo maquiado pelo Auxílio Brasil, hoje o Bolsa Família, que não há um passo à frente desses programas de distribuição de renda. Qual é a avaliação necessária a se fazer em relação a isso? Olha, este dado mostra duas coisas importantes. Sim, os programas de transferência de renda têm um impacto grande em redução de desigualdade, mas a coisa mais importante é o número de empregos gerados no ano passado. Por quê? Porque a economia deu um suspiro e cresceu. Ou seja, o motor para reduzir desigualdade social no Brasil é gerar mais emprego. E como é que gera emprego? Com crescimento econômico. Agora, esse governo não vem fazendo nada para a recuperação do crescimento econômico no Brasil. O governo Lula, desde janeiro, quando assumiu posse, só aumenta gasto público, briga com o Banco Central e não admite que o jeito para fazer a economia crescer é justamente cortar despesa pública. Porque se você cortar despesa pública, a taxa de juro começa a cair. Se o juro começa a cair, começa a retomada do investimento no país. Então, este é um governo
que não entregou crescimento econômico, e se continuar nessa toada de só aumentar gasto público e ignorar o crescimento econômico, vai aumentar a desigualdade no Brasil. Porque aí, quem tem dinheiro sobrevive, porque o juro está alto, vai voltar a ser rentista do Estado, vai voltar a viver de taxa de juros com o dinheiro no banco e não vai investir. Ou seja, preserva o seu patrimônio e aumenta a desigualdade social. O maior indutor da desigualdade social hoje no país chama-se governo Lula. Não fez absolutamente nada para resgatar a confiança dos investidores, para fazer a economia crescer, para cortar despesa pública. Vem só criando problema. Aí quer rever a privatização da Eletrobras, quer aprovar um decreto do saneamento que vai contra um investimento bilionário em infraestrutura que gera emprego imediatamente no Brasil, além de trair investimento. Ou seja, é um governo que não tem nenhum compromisso com o crescimento econômico. Até parece que deseja mais desigualdade social para ficar justificando essa falsa narrativa de que é o defensor dos pobres. Aliás, o governo Lula parece que gosta de aumentar a pobreza no Brasil em vez de reduzir. Porque se é para reduzir a pobreza, vamos fazer a economia voltar a crescer. E a economia só vai voltar a crescer quando esse governo se reconciliar com o mercado, dar regras estáveis para assegurar que o investimento que vai gerar emprego não será confiscado ou as regras mudadas por esse governo incompetente na retomada do crescimento econômico no Brasil. Beraldo, esse é um problema antigo do Brasil que provoca a desigualdade ou que pode reverter esse quadro? Olha, Adriana, são vários fatores que criaram essa desigualdade ao longo do tempo. O Brasil nunca resolveu seus problemas mais elementares e efetivos que impedem o desenvolvimento econômico e a distribuição de riqueza, com geração de emprego, estímulo ao empreendedor. A realidade que nós temos hoje é essa fórmula, que é insustentável. Quando você quer reduzir desigualdade, tendo como base um auxílio às pessoas, você não gera empregos e aí os poucos que trabalham precisam pagar uma conta crescente para poder mandar dinheiro para aqueles que não estão trabalhando. Isso chega uma hora que o sistema não aguenta mais. Agora, tem um dado importante nessa pesquisa que é o seguinte: 1% dos brasileiros ganham mais de R$17 mil por mês e com isso são considerados ricos. Olha, R$17 mil são pouco menos de 3.500 dólares. Se a gente olhar para qualquer país desenvolvido, isso é uma remuneração, esse nível de remuneração ainda é uma remuneração que inspira preocupação e até causa algum tipo de auxílio dos governos desses países desenvolvidos. Podemos citar aqui os Estados Unidos. O Brasil está realmente com um abismo cada vez mais gigantesco entre ricos e pobres. E como é que a gente resolve isso? Primeiro, redução do spread bancário. O custo do dinheiro não pode ser tão alto ao consumidor, ao investidor, aquele que quer investir na economia real, não pode ser tão alto como é no Brasil. Nós precisamos ter segurança. E eu não estou falando só de segurança jurídica, não. Segurança para a gente sair às ruas. Temos que ter segurança jurídica. Temos que ter horizonte estável. Esses elementos ainda não estão dados aqui.